Nada vai preencher o lugar de Deus na sua vida. Nada, nem ninguém nunca vai preencher. Pode ser quem for, pode ser quem for, pode ser quem for. Eu duvido que uma pessoa pode ser feliz na terra sem Deus. Não existe. Porque quando Deus nos fez, Ele deixou um pedaço do nosso coração, que é o lugar dele. E a Bíblia fala assim, que Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E eu vou cear com você. E você comigo. Então, assim, não tem ninguém que é feliz sem Deus. Não tem ninguém. As pessoas têm uma falsa ilusão de alegria, tem momentos de alegria, mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria, você só encontra em Deus. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de Deus, de Jesus. Que Ele é o caminho, Ele é a vida. A palavra que diz assim, ó. Eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha só que palavra linda. Então é uma escolha que você faz. É uma escolha. Escolhe a vida, escolhe Jesus, escolhe ser feliz, escolhe estar agradando o Senhor, escolhe a vida eterna. Porque hoje o Senhor está te dando essa oportunidade de você fazer a sua escolha. Faça a sua escolha, mas escolhe bem. E hoje eu quero falar daquilo que o Senhor falou comigo, na palavra dele. Né? Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19. Fala assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele havia de dar. Linda essa palavra, né? Tá falando aqui, ó. Eu tenho proposto diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aí depois ele fala, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Olha que lindo. Deus é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. É muito interessante essa palavra, porque muitas pessoas elas falam assim, se o conselho fosse bom, né? A gente ouve muito isso. Esse ditado, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas a própria Bíblia, ela já contradiz esse ditado, porque ela fala que tem vários, né? A Bíblia tem vários conselhos, né? O livro de Provérbios é um livro cheio de conselho. Vários livros da Bíblia, né? São vários cheios de conselho. E nessa palavra, o próprio Deus aconselha, ele fala assim, eu coloco diante de vós uma proposta, a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolhe a vida. Ele já fala, ele coloca a proposta, mas ele também já dá um conselho. Escolhe a vida para que você viva, você e toda a sua descendência, né? Então, a gente vê por essa palavra que a nossa vida ela é feita de escolhas. Nós é que escolhemos como nós queremos viver. Nós que escolhemos se nós queremos viver com Deus ou sem Deus, se nós queremos uma porta larga, uma porta estreita. Nós que escolhemos se nós queremos ir para o céu ou para o inferno, nós que escolhemos. Nós que escolhemos se nós queremos ir para a direita ou para a esquerda, mas todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, seja ela uma situação simples ou uma situação mais complexa, onde a gente tem que fazer uma escolha, todas as situações, o Senhor sempre nos aconselha na melhor escolha. Sempre Ele vai aconselhar a melhor escolha. Então, nós fazemos as nossas escolhas e diante das nossas escolhas nós vamos ter a bênção do Senhor ou a maldição. Isso é bíblico. Se você obedecer, você tem as bênçãos. Se você desobedecer, você tem a maldição. Aqui no mesmo livro, aqui no capítulo 11, no versículo 26, ele fala assim também da bênção e a maldição. Sigmund Freud, ele dizia que a pessoa que era mais, que estava livre da religião, né? Uma pessoa que não tinha religião, ela tinha a melhor oportunidade de viver uma vida mais normal e completa. Olha a ideia dele. Que se você tivesse religião, você tinha uma vida melhor para viver, mais completa. E o Charles Chaplin achava que a vida não passava de um teatro, né? Uma peça de teatro, que é uma peça de teatro que não teve ensaio, né? Não se ensaiou, por isso que ele falava assim, cante, dance, chore, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então ele achava que a vida era só isso, não era nada mais do que uma peça de teatro onde não teve ensaio para ser mostrada a peça. Para milhões de pessoas, como eles, tudo que a vida oferece são estímulos e reações da parte de um organismo animado, que depois de morto, acaba e pronto. Mas a vida é muito, muito mais do que isso, muito, muito mais, né? A vida inclui os propósitos do Criador. Deus nos fez com um propósito, né? E Ele que deseja nos guiar. Porque a nossa vida, assim, o Senhor nos conhece. A gente é muito mais do que aquilo que as pessoas veem. Porque Deus, ele não vê o nosso momento, o nosso agora, né? O que você é agora. O Senhor, ele vê além. Ele vê aquilo que você vai se tornar nas mãos dele, né? Por isso que o Senhor nos escolhe. Por isso, né, que o Senhor, ele deseja nos guiar, né? Porque ele quer que a gente viva isso, né? Ele deseja nos conduzir para cada vez mais perto dele, né? O Senhor, ele nos vê. A Bíblia fala assim que antes que a gente fosse uma criatura, uma pessoa, né? Um ser, a gente era uniforme, a Bíblia fala, né? Que a gente era uniforme. Antes de você ser formado, o Senhor já te conhecia. Olha que Deus maravilhoso. Antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. Antes de eu ter forma dentro da barriga da minha mãe, o Senhor já me conhecia, já sabia quem eu era. E já sabia também o que eu me tornaria. Ele já sabia quem eu seria nas mãos dele. Ele já sabia o que eu viveria antes de conhecer ele. Então, isso é muito, muito lindo. Nosso Deus é muito lindo. E aí essa palavra fala, né? Escolhe a vida.
Eu sou a vida. Jesus disse, né, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, escolhe Jesus. Hoje o Senhor coloca diante de nós a mesma coisa. Coloca diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a Deus. Escolhe, pois, Jesus. Porque ele disse que ele era a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a porta. Eu sou a água viva. Eu sou o que sou. Então, faça a sua melhor escolha hoje. Jesus está te dando essa oportunidade hoje de você fazer a melhor escolha na sua vida. Escolha viver. Escolha estar com o Senhor. Escolha viver o momento que Deus quer para sua vida. Escolha nessa noite, nesse dia, nessa hora, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Escolhe estar com o Senhor. Porque assim, eu vivi 28 anos longe de Deus. 28 anos. 28 anos, não tem 28 dias, é muito tempo. E assim, é um privilégio, é uma gratidão eterna para o Senhor ter me tirado de onde Ele me tirou. De como eu vivia, né? Como eu era infeliz, como eu era triste, como eu tinha um vazio dentro de mim, que não, nada preenchia. Nem eu amava, né, dançar, sair, passear. Eu amava, mas beber, tudo, eu gostava. Mas nada preenchia o que eu sentia dentro do meu coração. Tinha um vazio muito grande. E todas as noites eu chorava, porque eu tinha saudade dele. E eu não sabia. Porque quando Deus nos cria, Ele deixa isso dentro de nós. Nosso coração fica faltando alguma coisa que só vai preenchendo por Ele. Nada vai preencher o lugar de Deus na sua vida. Nada, nem ninguém nunca vai preencher. Pode ser quem for, pode ser quem for, pode ser quem for. Eu duvido que uma pessoa pode ser feliz na terra sem Deus. Não existe. Porque quando Deus nos fez, Ele deixou um pedaço do nosso coração, que é o lugar dele. E a Bíblia fala assim, que ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E eu vou cear com você. E você comigo. Então, assim, não tem ninguém que é feliz sem Deus. Não tem ninguém. As pessoas têm uma falsa ilusão de alegria, tem momentos de alegria, mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria, você só encontra em Deus. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de Deus, de Jesus. Que Ele é o caminho, Ele é a vida. A palavra que diz assim, ó. Eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha só que palavra linda. Então é uma escolha que você faz. É uma escolha. Escolhe a vida, escolhe Jesus, escolhe ser feliz, escolhe estar agradando o Senhor, escolhe a vida eterna. Porque hoje o Senhor está te dando essa oportunidade de você fazer a sua escolha. Faça a sua escolha, mas escolhe bem, escolhe a vida, escolhe viver, escolhe ser transformado pelo Senhor, escolhe ser levado, ser guiado por Ele, porque é maravilhoso viver com esse Deus, é maravilhoso demais. E você não vai encontrar essa paz que você tanto almeja, a paz que eu tanto almejava, eu só encontrei quando eu entreguei a minha vida, o meu coração, a minha alma ao Senhor Jesus. Aí eu encontrei paz, aí eu encontrei felicidade, aí eu encontrei amor, aí o meu coração foi preenchido. Enquanto a gente não entrega para Ele, fica faltando um pedaço que é dele. E Ele não vai invadir o seu coração, porque o Senhor não invade a sua vida. O Senhor, Ele é educado, Ele fala, Ele bate. Se você abrir, Ele entra. Que Deus vos abençoe, toda sorte de bênçãos. Amém.